A edição atualizada da tabela 2023 do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, que é realizada pelo Inmetro, trouxe 316 modelos de veículos equipados com motores flex, de um total de 897 modelos, distribuído por 35 marcas. Desse montante, eu listei para você 10 SUVs mais econômicos do Brasil em 2023. Em 10º lugar, nós temos a Renault Captur, o motor 1.3 turbo com câmbio CVT. Em 2021, o SUV da Renault foi reestilizado e também passou a contar com a opção de 1.3 turbo, 170 cavalos no etanol e 162 cavalos na gasolina, e câmbio CVT, que simula até 8 marchas. Nessa nova motorização, trouxe como destaque a agilidade, capaz de acelerar de 0 a 100 em apenas 9,2 segundos e alcançar a velocidade máxima de 190 km por hora. O consumo também melhorou, fazendo 7,7 km por litro na cidade e 8,2 km por litro na estrada com etanol. Já com a gasolina, ele faz 10,9 km por litro na cidade e 11,6 km por litro na estrada. Apesar disso, o modelo já saiu de linha, né? Mas vamos lá, para o 9º lugar, a gente tem Volkswagen Taos 250 TSI 1.4 Turbo. Está posicionado acima do T-Cross. O Taos reúne as mesmas qualidades do irmão menor. A gente pode citar conforto de rodagem, desempenho e principalmente o consumo, porém com mais espaço interno. No caso da motorização, o Taos só vem com a opção 1.4 turbo, que rende potência de 150 cavalos a 5.000 RPM, e o torque de 25,5 kgfm, disponíveis aí já logo em 1.500 RPM, com um câmbio automático de 6 velocidades. Ele rende aí 7,6 km por litro na cidade e 9,1 km por litro na estrada, rodando com etanol. Já com a gasolina, ele faz 10,9 km por litro na cidade e 13 km por litro na estrada. E em 8º lugar, a gente tem o Peugeot 2008 THP 1.6 Turbo. Por aqui, o modelo surgiu em 2015. Já contava com a opção do motor turbo, além da aspirada, sempre com motor 1.6. No ano de 2023, o modelo ganhou algumas pequenas mudanças, como exemplo a reestilização da frontal. Mas o que pesa na hora de decidir por ele é sem dúvida o desempenho do motor 1.6 turbo atrelado ao baixo consumo de combustível, associando isso ao câmbio automático de 6 velocidades, que ele rende 173 cavalos no etanol e 165 cavalos na gasolina. E ele traz um consumo aí de 7,6 km por litro na cidade e 8,6 km por litro na estrada com etanol, e com gasolina ele chega a fazer 11,2 km por litro na cidade e 12,9 km por litro na estrada. Em 7º lugar, a gente tem a Chevrolet Tracker 1.0 Turbo automática. A segunda geração do Tracker foi lançada em 2013 e, ao contrário da primeira, trouxe mais notoriedade ao segmento de SUV compacto. Uma das melhorias mais significativas na trajetória do modelo foi a introdução do eficiente motor turbo, que se estendeu à 3ª geração, e outras opções de motores de menor cilindrada como a 1.0. Combinada com um câmbio automático de 6 velocidades, ela oferece até 7,8 km por litro na cidade e 9,6 km por litro na estrada, rodando com etanol. Já com a gasolina, ele chega a fazer 11,2 km por litro na cidade e 13,6 km por litro na estrada. Em 6º lugar, Toyota Corolla Cross 2.0 com câmbio CVT. Outro modelo recente que vem agradando é o Corolla Cross. Apesar das polêmicas aí do escapamento exposto, do projeto nacional inferior ao dos modelos estrangeiros, o nosso Corolla Cross também tem qualidades. Uma delas está no fato da tecnologia do motor flex, que é uma coisa exclusiva nossa. O mérito é dele também por ser o primeiro SUV com tecnologia híbrida flex. Mas no caso da versão só combustão, que é essa que a gente está falando agora, o Cross 2.0 ele rende 177 cavalos no etanol e 169 cavalos na gasolina, com o câmbio CVT, que faz a simulação de 10 marchas. Ele faz 8,2 km por litro na cidade e 9 km por litro na estrada, abastecido com etanol. Já na gasolina, ele chega a fazer
11,7 km por litro na cidade e 13 km por litro na estrada. Em quinto lugar, a gente tem o Nissan Kicks, a versão Sense 1.6. A boa reputação da marca japonesa se iguala a Honda e Toyota, e isso é um fator preponderante na hora da compra, além, é claro, do excelente custo-benefício. Para isso, o conjunto motriz do motor 1.6, ele rende 113 cavalos no etanol e 110 cavalos na gasolina. Ele faz 7,8 km por litro na cidade e 9,6 km por litro na estrada, abastecido com etanol. Se você optar pela gasolina, ele vai fazer 11,6 km por litro na cidade e 13,3 km por litro na estrada. Em quarto lugar, a gente tem o T-Cross 200 TSI. Bem equipado e com porta-mala de 373 litros, o T-Cross vem sendo um dos maiores dos segmentos do SUV compacto. O T-Cross é também econômico, com o motor 1.0 turbo, ele rende 128 cavalos no etanol e 116 cavalos na gasolina, e ele é associado a um câmbio automático de 6 velocidades. Tem os seguintes números no consumo de combustível: 8,3 km por litro na cidade e 10 km por litro na estrada, se abastecido com etanol. Já na gasolina, ele chega a fazer 12 km por litro na cidade e 14,4 km por litro na estrada. Em terceiro lugar, a gente tem o Fiat Fastback Audace 1.0 Turbo. Lançado em setembro do ano passado, o Fastback já acumula fãs em todo o Brasil. Em parte por conta do seu visual, que mescla a combinação da robustez de um SUV com a esportividade de um coupé. E o consumo de combustível está entre os pontos fortes do carro. Ele faz 8,4 km por litro na cidade e 10,2 km por litro na estrada, isso abastecido com etanol. Já na gasolina, ele faz 11,9 km por litro na cidade e 14,6 km por litro na estrada, graças ao motor 1.0 turbinado de 130 cavalos no etanol e 125 cavalos na gasolina, e o câmbio CVT, que simula 7 marchas. Em segundo lugar, a gente tem o Honda HR-V, a versão EX e EXL, com motor 1.5 e câmbio CVT. Somente atrás da Chevrolet Tracker, ele vem conquistando ainda mais seus clientes. Em setembro, o HR-V vendeu mais do que T-Cross. Um dos pontos que explica isso está, além da confiabilidade mecânica, está o seu consumo. O SUV da Honda, ele consegue fazer a marca de 8,8 km por litro na cidade e 9,8 km por litro na estrada com etanol, enquanto que na gasolina ele faz 12,7 km por litro na cidade e 13,9 km por litro na estrada. O seu motor é 1.5 com um câmbio do tipo CVT, que simula 7 velocidades. Ele rende aí 126 cavalos de potência no etanol e na gasolina também 126 cavalos. Enquanto o torque é de 15,8 kgfm no etanol e 15,5 kgfm na gasolina. E em primeiro lugar, o SUV mais econômico de 2023 é o Fiat Pulse Drive 1.3 com câmbio CVT. O Pulse tem um jeito de crossover. O modelo foi lançado em 2021 com duas opções de motores: 1.0 turbo de 130 cavalos no etanol e 125 cavalos na gasolina, e o motor 1.3, que rende 107 cavalos no etanol e 98 cavalos na gasolina. E duas opções de câmbio, manual de 5 velocidades ou do tipo CVT, que simula 7 velocidades. Essa 1.3 CVT, por exemplo, é a mais econômica da linha Pulse e ela faz 8,4 km por litro na cidade e 10,2 km por litro na estrada com etanol. Já na gasolina, são 12,1 km por litro na cidade e 14,4 km por litro na estrada. Esses foram os 10 SUVs mais econômicos do Brasil. Fui!